versículo 33. Romanos 15, versículos 22 ao versículo 33, diz assim a palavra do Senhor. É por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Mas agora, não havendo nestas regiões nenhum lugar que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Pois a Macedónia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Tiveram prazer nisso e, de facto, são devedores aos santos de Jerusalém, pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com os seus bens materiais. Assim, depois de completar essa tarefa e ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Sei que, quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judeia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos. De forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e, juntamente com vocês, desfrute de um período de refrigério. O Deus da paz seja com todos vocês. Amém. Mas podem ficar sentados, amém? O tema da nossa mensagem é planeamento ministerial. Ao contrário do que às vezes se pensa, irmãos, e muitas vezes é confundido, a terminologia usa-se muito, somente nos últimos anos, com o crescimento do movimento carismático e pentecostal, e não de forma nenhuma falando contra a questão de pentecostal, de forma alguma, mas tem surgido uma ideia de que a pessoa é guiada pelo Espírito, no sentido que a pessoa vai conforme o Espírito lhe diz, vai fazendo as coisas. É obviamente, irmãos, que entendendo nós a nossa natureza pecaminosa, facilmente você vai começar a confundir os seus desejos, as suas paixões, as suas ideias, a sua carnalidade com aquilo que o Espírito está a dizer. Aliás, nem é bíblico isso. É bíblico você ser guiado pelo Espírito mediante a palavra. Entendendo a palavra de Deus, você toma decisões conforme a palavra do Senhor lhe ensina. Amém? É isso? Amém? Contudo, há uma ideia às vezes de que a gente não pode planear muito porque Deus muda as coisas e Deus faz o que quer. E a gente vai vivendo cada dia. Não é, irmãos, o que a palavra do Senhor nos ensina tão pouco. Até Paulo, no seu ministério, ele planeou coisas. E aqui, claramente, ele está planeando uma viagem missionária. É tão importante isso, irmãos, que faz parte do cânon sagrado. É importante fazer planejamento, é assim que se diz? Planejamento ministerial. É importante que você planeie os seus dias, que você planeie o que fazer, não só na sua vida profissional. É por isso que se vai para a escola, não é? É por isso que a gente manda os nossos filhos para a escola, porque um dia eles vão ter que ter uma profissão, não é isso? Vão ter que ter a vida deles. A gente vai crescendo, vai trabalhar e a gente tenta não ficar na mesma etapa. Você não quer ficar a fazer a mesma coisa o resto da sua vida. Você tenta crescer, tornar outra posição, fazer coisas diferentes. Você vai planeando, não é, a sua vida. Irmãos, às vezes nós temos dificuldade em entender que a gente deve planear a nossa vida espiritual. Se a gente planeia a nossa vida física, profissional, quanto mais a nossa vida espiritual. Quanto mais. Chega a uma dada altura das nossas vidas, aqueles que não chegaram ainda aos 40 não percebem isso ainda, mas você vai perceber. Quando você chega aos 40, você vai começar a se arrepender de ter comido tanto hambúrguer, tanta batata frita, tanto doce. Mas já é tarde demais. É depois quando você começa a criar juízo. Aqueles que têm mais de 40 estão a olhar para mim como se eu tivesse duas cabeças. Espera chegar aos 50, 60 que você vai entender. Depois você vai entender o que eu disse hoje. Escreva o que eu disse agora e você um dia vai lembrar, tá? Porque assim, a gente chega a uma dada altura e começa a pensar, é melhor eu começar a substituir este chocolate por um brócolo, não é? E sabe, quase igual, não é? Ou substituir este cupcake por uma maçã, é quase igual, não é não?
Mas é assim, não é, irmãos? Não é isso? Planejamento. Porque é que a gente não planeia a nossa vida espiritual? Onde é que você quer estar diante de Deus em dezembro deste ano, por exemplo? É importante planejar. É isso que nós encontramos no texto. Paulo diz assim no versículo 22. Vamos ver o que é que ele está a planear aqui. Qual é os pontos principais do planeamento dele? Ele diz assim: é por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Lembra do texto passado, que Paulo fala do seu ministério aos romanos? Você tem que sempre ler o texto no contexto. Lembra, a semana passada nós falámos nisso. A semana passada? Foi a semana passada, não foi? Nós falámos nisso. A forma como ele foi ministro aos gentios, como ele apresentou os gentios diante do Senhor como um sacrifício, também nós falámos disso também. Já vimos a falar nisso há umas semanas. Então, dado as circunstâncias, as situações, Paulo tinha sido impedido de ir até vocês. Não é literalmente aqui este impedimento que tenha acontecido uma situação que ele não pôde ir, porque no contexto diz assim no versículo 23, mas agora não havendo nestas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Não sei, mas irmãos, já perceberam que na altura Espanha e Portugal era uma coisa só. Eu penso que ele esteve alguns em Leiria. Nem sei porque é que eu disse Leiria, que não tem aí ninguém aqui de Leiria, né? Mas ele esteve para lá, né? Engraçado, irmãos, que essa ideia é tão forçada. Eu sei se alguns irmãos portugueses já ouviram isso, mas essa ideia é tão forçada que o texto nem diz que ele foi à Espanha, diz que ele tinha planeado ir à Espanha. A gente acha que Espanha teve em Portugal, certeza absoluta que ele teve em Portugal em algum lugar, né? Na fronteira, por ali, né? A gente imagina isso. Mas de qualquer maneira ele estava a planear, né? E planear ir à Espanha, e no seu caminho para a Espanha ele planeava passar em irmãos, eu sem querer agora ia dizer Portugal. Para ir à Espanha ele planeava visitar os irmãos em Roma, não é isso? Ele tinha, mas agora, naquele momento, ele não via uma necessidade de continuar a trabalhar onde ele estava no momento. Olha o texto. Mas agora, não havendo nestas regiões onde ele se encontrava no momento, nenhum lugar que precise trabalhar, ele entendeu que o ministério estava organizado, as coisas estavam organizadas, era tempo dele ir até Espanha e no caminho passar e visitar estes irmãos que estavam recebendo esta carta. A carta iria adiante. Quando ele chegasse, havia tal estava planeado, entende, né? Entende, irmãos, é época, que hoje é tão mais fácil, não é? A gente pega no telefone e diz, olha, vou passar aí, tal dia, não é? Na época não era assim. Ele prepara tudo, organiza tudo, envia uma carta e diz, este é o meu plano. Isto é o que eu pretendo fazer. Irmãos, há uma coisa que me preocupa hoje. Além de nós termos dificuldade em planear a nossa vida ministerial, a gente tem dificuldade em se comprometer com datas e assuntos. A gente tem muita dificuldade nos nossos dias. E eu temo pela geração que vem de seguida. Aquela expressão em inglês, we'll figure that out. Eu não suporto essa expressão, eu já não consigo ouvir mais. Que é aquela expressão, a gente depois vê isso. Em português a gente diz, depois a gente vê isso, a gente depois trata disso. Se encontra alguém que quer marcar alguma coisa, depois a gente trata disso. Depois eu te ligo, não liga nada, mentira. Resolve logo na hora. Dia e hora. Mas eu não sei se dá certo. É por isso que se chama planeamento. Você planeia. Depois, se não der certo, você vai desmarcar, ou vai remarcar, ou vai mudar. Porque quando você vai no médico, certo? Você sai do doutor, você tem um tratamento a fazer, ele vai dizer o dia a seguir. Quantas vezes você teve que ligar para desmarcar? Imensas, não? Aconteceu imprevistos. Esta semana, com todo o imprevisto que aconteceu, eu tive que ligar para médicos e tive que alterar consultas da Soninha. Não é isso? Apontamentos que a Soninha tinha. Mas eles estavam marcados. Fiz-me entender, irmãos? É muito claro, nós temos dificuldade com comprometimento hoje. Ao tal dia, às tantas horas. E isto especialmente, meus amados irmãos, os homens que estão sentados aqui nesta sala, por favor, guarde isto com atenção. Porque especialmente ao homem é requerido o compromisso. Muito importante isto, irmãos. Muito importante isto. Vamos tomar um café? Dia e hora. Vamos conversar sobre tal coisa? Dia e hora. Isso não dá certo. Remarca. Mas tem um compromisso. E por quando a gente tem compromisso, a gente vai fazer tudo para dar certo, porque a gente não quer desmarcar. A não ser que a gente não tenha responsabilidade nenhuma. A não ser que seja um irresponsável. É por isso, meus amados irmãos, que hoje é tão fácil. E eu digo isto, irmãos.
É, alguns irmãos perguntam, como é que eu consigo pôr tudo na cabeça? Eu não ponho nada na cabeça, eu ponho tudo no telefone. Eu não ponho nada na cabeça, eu não consigo. Você acha que eu consigo pôr tudo na cabeça? Eu não tenho nada na cabeça, eu tenho tudo no telefone. É alarme para cá e para lá, às vezes pim, pim, pim. O que é que se passa? Tenho que fazer isto. Normalmente eu ponho 24 horas antes. Para eu lembrar que no dia seguinte vou ter que fazer determinada coisa. Hoje é tão fácil, não é, irmãos? Você não usa o telefone, põe o calendário na parede, escreve no calendário. Vai visitar todos os dias. Para que a gente seja uma pessoa de compromisso, de honra. Isto é tão importante, meus amados irmãos. É um testemunho incrível no mundo hoje, porque ninguém no mundo faz isso. O irmão se trabalha em corporate, o irmão sabe quantas vezes reuniões são desmarcadas. Ou está na reunião à espera que o fulano entre na reunião. Lá no Zoom, no Teams. Aí manda um texto ao lado. Reunião começou. Isso é verdade. Isso é coisa do mundo, irmão. Isso é coisa de ímpio. Não é coisa de crente. Crente tem compromisso, crente tem horário, crente acerta as coisas. Marca logo de uma vez. E se não acontecer? Pois com certeza houve um imprevisto, uma situação maior que não permite. Amém? Mas ficaram muito sérios comigo. Eu estou a falar qualquer coisa muito estranha, mas é assim mesmo, irmãos, é bíblico. Amém? Planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem. E olha, atenção que eu disse. Eu espero visitá-los de passagem. E, irmãos, o texto, a frase que eu vou ler agora a seguir é demasiado difícil, ou demasiado difícil para os nossos dias. E dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem. Eu não disse assim, vocês poderiam, por favor, me ajudar em minha viagem? Não, eu vou-lhes dar a oportunidade de vocês me ajudarem a mim. Esta agora foi mais complicada ainda, não foi? Servir no reino de Deus, irmãos, é um privilégio. É um privilégio. Não é um favor que você faz a ninguém, não é um favor que você faz a Deus, não é um favor que você faz ao pastor, ao presbítero ou aos irmãos da igreja. É um privilégio. Ele disse assim, olha, vou-vos dar a oportunidade de vocês me ajudarem em minha viagem. Que tipo de ajuda Paulo estaria a pedir aqui? Possivelmente financeira. Pois que a ajuda podia ser. Ou com coisas que eram precisas. Vou-lhes dar a oportunidade de vocês me ajudarem a mim. Irmãos, hoje, esta frase... O que é que aconteceu com o Evangelho, irmãos? Que estas coisas não se dizem hoje e se disserem é um problema. Chegar à beira de um irmão e dizer assim, irmão, eu vou-lhe dar a oportunidade esta semana de você limpar o banheiro da igreja. O irmão diz, oh glória, eu recebo em nome de Jesus, até salto. Pensou? Diz, irmãos, que está difícil. Irmão, eu estou a ler o texto. Você reparou que quase que só estou a ler o texto, só estou a aplicar cada ponto do texto. Dá-lhes a oportunidade de me ajudarem a minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Muito importante agora também, irmãos. Muito importante. A comunhão entre nós. A comunhão dos crentes. O prazer de estar juntos. Tem que ser uma alegria, irmãos, estar na casa do Senhor. Tem que ser uma alegria estar uns com os outros. Paulo diz assim, ele quer desfrutar da companhia de Deus. Note, irmãos, que a maioria destes crentes desta igreja, possivelmente ele não conheceria, right? Porque ele nunca tinha estado lá. Mas alguns percebemos na segunda parte, no capítulo 16, percebemos que ele tinha contactos lá, pessoas lá que ele sabia, que ele vai dar saudações específicas a pessoas. Mas ele queria desfrutar da companhia da igreja. Irmãos, estar na casa do Senhor, estar uns com os outros, é um prazer tão grande. É tão bom ver os irmãos em Cristo. O dia do Senhor é tão maravilhoso. Irmãos, o mundo aí fica tão... Estava a falar esta semana, aliás, estes dias com a Lili sobre isso. Como o mundo lá fora diz Happy Friday, porque querem um fim de semana para descansar, não é? Mas para nós é Happy Friday, é uma sexta-feira feliz, porque o dia do Senhor está para chegar. E no sábado a gente se prepara para no dia do Senhor estar na casa do Senhor e com alegria desfrutar a companhia uns dos outros. É por isso que aquela hora das 11 ao meio-dia é tão importante, irmãos. Estarmos e participarmos num café juntos, conversarmos, olhar na cara uns dos outros, rirmos, aquele telefonema durante a semana que a gente faz, aquela comunhão que a gente tem na quarta-feira, ou qualquer outra forma de nós estarmos juntos, desfrutarmos uns dos outros. É um presente de Deus.
Igreja local é presente do Senhor, irmãos. Igreja local não é castigo de Deus, né? É presente de Deus. Às vezes parece, né? Alguns irmãos dizem assim, deve ser castigo. Não é presente, irmãos, é presente. Desfrutar da presença uns dos outros, nos alegrarmos uns com os outros. Versículo 25, agora porém estou de partida ao serviço dos santos. Paulo não ia de férias, tá? Paulo ia a serviço dos santos. Ele ia servir os irmãos e ele deixa isso bem esclarecido. Ele estava em seu serviço. Ele planeava sair para servir. Mas qual é o plano que nós temos, cada um de nós, para servir uns aos outros? A gente planeia como servir os irmãos? Eu acredito que eu acredito ser importante, muito importante. Quando nós temos uma atividade e na igreja nós vimos e trazemos alguma coisa para alguém, ou para fazer alguma coisa, ou por exemplo até o próprio café, ou quando a gente participa com alguma coisa, nós trazemos e nós queremos servir os irmãos. E isso deve ser feito com um propósito, com planejamento, com direção. Versículo 26. Pois a Macedónia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Tiveram prazer nisso e de facto são devedores aos santos de Jerusalém, porém se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Eu tive que ler este texto várias vezes e tive que, embora eu conhecia o texto, para trazer esta verdade esclarecedora para nós. Os gentios eram devedores aos judeus das bênçãos espirituais e, portanto, deveriam servir os judeus com bênçãos materiais. Irmãos, não é pagamento pela salvação. Não é pagamento pela salvação. Mas por toda a Escritura nós entendemos isso, irmãos, e é muito claro. Você recebe bênçãos espirituais, você deve contribuir com bênçãos materiais. Por outras palavras, você recebe o alimento espiritual, você deve dar o seu dízimo. Você deve dar a sua oferta. Você deve participar financeiramente com a obra do Senhor. É muito claro no texto. E você diz assim, não, mas a oferta era para os pobres dentro dos santos. Com certeza. Através de quem? Como? Se você olhar o texto em baixo, diz assim: assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Versículo 28. Onde é que a quem foi entregue o dinheiro? Ao apóstolo Paulo. Quem ia fazer essa distribuição? Quem ia fazer gerir esse recurso? O apóstolo Paulo. E entregar lá, e levar lá. Irmãos, é muito importante que a gente entenda que no nosso planeamento familiar tem que entrar a parte da nossa contribuição com a obra do Senhor. Irmãos, eu não decidi pregar sobre dízimo e oferta. Aliás, eu tenho muita dificuldade de falar sobre dízimo e oferta, irmãos sabem. Está literalmente no texto e estamos a pregar o Romanos completo. É muito importante que no nosso planejamento familiar, irmãos, quando você faz o seu planejamento familiar do mês, que tenha a parte que corresponde à obra do Senhor. Aliás, essa deve ser prioritária, deve ser a primeira parte. Meus amados irmãos, às vezes não é evangelho da prosperidade que você paga para receber, mas muitas vezes, meus amados irmãos, a gente não tem, porque a gente não é fiel nos dízimos das ofertas. Creia nisso, irmãos. É muito clara a Escritura em que me roubais nos dízimos e nas ofertas. Roubaremos nós a Deus? Quantas vezes, meus amados irmãos, as coisas não vão bem porque a gente não está colaborando, não está fazendo o que é certo diante do Senhor. Não está cuidando da obra do Senhor. Não está pondo o nosso foco até nas nossas finanças. Depois não dá para nada, mas não chega. Irmãos, quando alguém diz assim, eu queria dar, mas o dinheiro não chegou. Não, porque você começou ao contrário. Você começou de trás para a frente, por isso é que não chegou. Você começou a pagar as suas despesas em casa, você começou a pagar as coisas primárias em casa, você não cuidou, não tirou a parte da obra do Senhor.
Não é de Deus, a Deus que tudo pertence, não é o Senhor que recompensa, não é o Senhor que cuida. Mas, amados irmãos, literalmente não é Evangelho da Prosperidade, é literalmente Bíblia. Quantas e quantas vezes, irmãos, a coisa apertou e não sei de onde. Deus cuidou, Deus multiplicou. Confiar no Senhor. Meu amado irmão, se você não confia as suas finanças a Deus, você vai confiar a Deus a sua alma? Como? Você não confia as suas finanças ao Senhor. Tem gente que não confia as finanças a Deus. O Senhor que multiplica, o Senhor que cuida, o Senhor que dá saúde para você trabalhar, o Senhor que abre porta de emprego. Não confia as suas finanças a Deus. E vem me dizer que confiou a sua alma para a eternidade. Não creio, irmão, não creio. Porque é muito menos. É muito menos. É só as finanças. Você confiou a sua alma ao Senhor? Mas não confia os seus 10%, a sua oferta? A sua oferta, veio ao culto, deixou a sua oferta na caixinha, nota que nós não passamos. Você entende, meus amados irmãos, que eu posso dizer isto livremente, porque a gente nem passa o prato no culto. De propósito. Para que ninguém ponha por constrangimento. Porque se o prato passar, você vai pôr alguma coisa. Irmãos, eu não sou contra quem faz. Tem igreja que faz até o prato aberto, não é? Aí passou ali primeiro no presbítero Márcio, ele deixou $100. Aí o irmão que está do lado disse assim, isso não vou pôr só um, né? Ou então embrulha na mão, né? Faz assim. Eu brinquei com o presbítero Márcio $100, ele fez assim. Mas na verdade, por que a gente não faz isso, irmão? Para que ninguém ponha por constrangimento. Tem que pôr porque o outro hoje vai ficar mal. A gente não quer isso, meus amados irmãos, é que consiga que o Senhor coloca lá na caixinha a saída, passa um zelo que ninguém nem viu. Passa um Venmo, whatever, o PayPal, sei lá. Faça isso, porque ninguém precisa de saber, é consigo com Deus. É consigo com Deus. Para que ninguém dê por constrangimento. Você sabe, irmãos, meus amados irmãos, quando nós paramos de passar a oferta no culto, que era um desejo meu de muito tempo que não fizéssemos isso, porque eu nunca gostei disso, irmãos. Por causa dessa questão que a pessoa vai dar por constrangimento, vai dar porque se sente obrigada. Que a gente aprende no seminário até quando é que a oferta dá mais dinheiro. Sabe quando é? É quando se levanta a oferta de pé a cantar. Assim a gente não faz nem uma coisa nem outra. Já ouviu você já teve em igreja que veio o pastor na frente ou um fulano e a palavra de dízimos e oferta. Aí faz um apelo e tal, aí levanta a oferta a cantar, quem dá com alegria, aquilo é só para arrancar dinheiro, irmãos. Não tem nada disso. Não suporto tal coisa, irmãos. Eu sou contra isso. O passar a oferta de prato aberto não é uma coisa. Agora, insistir e levar as pessoas a ofertar, não, meus amados irmãos. O Senhor vai colocar no seu coração, você sabe a sua obrigação, você vai pôr lá na caixinha à saída, ou você vai chegar a casa, vai lembrar que não deu, vai passar um zelo, na semana que vem traz um cheque, seja lá o que for. Quem tem no coração contribuir, vai contribuir, irmãos. E vai fazê-lo por o Senhor. Quando a gente deixou de passar a oferta, eu pensei que as ofertas iam cair. Não tem faltado mantimento na casa do Senhor, que o Senhor cuida, levanta aqui, levanta ali, levanta acolá, até oferta de pessoa que eu nunca, quando fizemos a obra, irmãos, aqui, a grande obra, até oferta de gente que eu nunca conheci na vida, chegou à nossa igreja. Gente que eu nunca vi, ou se calhar vi, que nem sabia. As ofertas mais incríveis, as coisas mais incríveis que o Senhor fez no nosso meio, é o Senhor que cuida. Meu irmão, entregue as suas finanças ao Senhor e confie no Senhor. Faça o que é certo diante do Senhor e deixe o Senhor cuidar. Deixa o Senhor cuidar. Tiveram prazer nisso e de facto são devedores. Com prazer, com alegria. Ter prazer em ofertar para a casa do Senhor. Contentamento. Servindo o Senhor. Assim, depois de completar essa tarefa e ter a certeza que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Mais uma vez, Paulo reforça o plano dele. Por isso, planei. Sei que quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Eu gostei tanto dessa expressão, irmãos. Nesta versão, na versão que nós usamos, oficial da nossa igreja. Sei que quando for visitá-los, ele sabia uma coisa, ele estava certo nisto. O plano era ir visitá-los, ele estava certo numa coisa. Se ele, quando fosse visitá-los, ele iria na plenitude da bênção de Cristo. Meu amado irmão, você vive na plenitude da bênção de Cristo? Você se esforça por viver na plenitude da bênção de Cristo? Você planeia viver na plenitude da bênção de Cristo? Você ora a Deus para que viva na plenitude da bênção de Cristo?
Quanto tempo realmente nós passamos a pensar se vivemos na plenitude, no centro, na completude da bênção de Cristo? E isso não é, meus amados irmãos, agora não está a falar de questão financeira nem qualquer outra coisa. É verdadeiramente ter um coração cheio da presença de Deus, de amor, gozo, paz, tranquilidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. É ter o fruto do Espírito, é viver cheio da presença de Deus. Meu amado irmão, eu volto a dizer, você não vem no domingo de manhã à igreja carregar baterias, que isto não é o posto de abastecimento da Tesla. Tá? E aqui nem tem irmão com Tesla, né? Que eu saiba. Se calhar tem, não sei. Que eu saiba, não tem. Você não vem carregar aqui. Isto não é o seu, não é para o seu IV. Você não é um IV espiritual. Você é uma pessoa de carne e osso com uma alma que busca a Deus em espírito e em verdade em qualquer lugar. E quando você vem à casa do Senhor, você já vem cheio da plenitude da bênção de Cristo, e você vive cheio da plenitude da bênção de Cristo todos os dias. Tem gente que vem na segunda-feira carregar a bateria à igreja, na segunda-feira, perdão, no domingo, na segunda-feira ainda está a 90%. Depois lá vai para 80%, tal. Quando chega a sábado, ela está quase a zero. Só dá mesmo para chegar à porta. Está à espera de vir encher. Pensa que é a bateria de celular, né? De telemóvel. Você já viu, né? Vai crescendo, né? Você, ops, tem que pôr a carga. Há gente que pensa que é assim, que o cristão é assim, tem que carregar. E se você tem dúvidas, ouça essas rádios aí evangélicas aqui da área. Eles vivem a encorajar vocês. Têm que dar aquelas palavras de encorajamento aqui e ali para você se sentir encorajado. O crente não é assim, irmãos. O crente está sempre cheio da plenitude, da bênção de Cristo. Na tristeza, na angústia, na dificuldade, quando as coisas estão a correr bem, quando as coisas correm mal, porque ele está cheio da presença, da bênção, da plenitude de Cristo. Ele está cheio do poder de Deus a todo o tempo, em todo o instante, em todo o momento, porque ele ora, ele clama a Deus. Ele vai para o trabalho a orar, ele vem do trabalho a cantar. Na segunda-feira de manhã, o crente vai cantando para o trabalho. Amém? Vamos ver amanhã. Segunda-feira de manhã, dia feliz, o crente vai alegre para a escola, levanta de manhã com um sorriso para ir para a escola, 7 horas da manhã. Epa, hã? Alguns nem olham direito para mim. Sexta-feira, à volta da escola, vem com tristeza, porque no sábado não tem escola. Oh! Não, that was a stretch. Agora foi um pouquinho demais. Mas tem que vir com alegria. O crente está sempre alegre. O crente se regozija. Tem picanha, se alegra. Tem só sopa, se alegra igual. Para os irmãos portugueses, picanha é bacalhau, tá? Tem bacalhau, se alegra. Não só tem sopa, alegra-se igual. Porque ele está cheio da plenitude de Cristo. Paulo dizia, sabia ter e sabia não ter. Em tudo dava graça. Se você tem Cristo, você tem tudo o que você precisa. Não só para esta terra, para a eternidade. Então viva cheio dessa plenitude. Viva cheio do poder de Deus. Busque o Senhor. Eu disse uma vez, eu sei que chocou algumas pessoas. Como reformado, parece que essa frase choca. Irmãos, você é salvo pela graça. Você não se pode salvar a si próprio, mas você pode ser o tipo de crente que você quiser ser. Porque Deus não dá o Espírito como digo. Você é o crente que você quiser ser. Você decide que tipo de crente quer ser. Você pode ser cheio do Espírito Santo, ou você pode ser um crente aí à rasquinha. Porque a soberania de Deus não invalida a capacidade humana. A responsabilidade humana. Perdão. A responsabilidade humana. A soberania de Deus não invalida a responsabilidade humana. Eu vi esta história, irmãos. Eu achei muito engraçado. O pastor Augusto Nicodemos, havia dois agricultores que viviam lado a lado. E um acreditava na soberania de Deus, que Deus salva pela graça, como nós, né, obviamente, cremos pelas Escrituras. E o outro achava que não, o homem tinha que tomar uma decisão para que Deus pudesse operar nele. Então todos os dias à noite eles se encontravam na cerca, de um lado um farm e do outro lado outro farm. Eles se encontravam e conversavam, e sempre um dizia, e a discussão era sempre a mesma: soberania de Deus é responsabilidade humana. E o que cria na soberania de Deus virou-se para o outro e disse assim: eu não percebo, olha para o teu farm, olha os animais tão lindos, as árvores bonitas que Deus criou, o lago, tudo isso que Deus fez. Como é que tu não entendes que Deus é soberano e opera todas as coisas? E ele respondeu: tu tinhas que ver como é que isto estava se não fosse eu ter ajudado.
Tinhas que ver como é que isto era se eu não tivesse feito, se eu não tivesse trabalhado a quinta, antes de eu chegar aqui. Irmãos, a soberania de Deus não invalida a responsabilidade humana. Porque Deus te salvou, não imagina, não fica pensando, eu não tenho nenhuma responsabilidade com coisa alguma. Não, tem. Você tem a responsabilidade de buscar a Deus, você tem a responsabilidade de se encher da palavra do Senhor, de viver uma vida santa na presença do Senhor, de se afastar do mal, de não pecar contra o Senhor para ser um crente vitorioso e forte. A soberania de Deus não invalida a nossa responsabilidade de maneira nenhuma. Sim, Ele nos salvou pela graça, nós não podíamos ser salvos, mas uma vez salvos, nós temos o dever de buscar o Senhor e viver cheio da plenitude do Espírito de Cristo, da bênção de Cristo. Está na nossa mão. Recomendo-lhe, irmãos, versículo 30, irmãos, que por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Como é que Paulo passa de falar da plenitude da bênção de Cristo a falar de luta e pedir a eles que orem nele, a favor dele e em sua luta? Porque, meus amados irmãos, eu estar cheio da plenitude de Cristo não significa que você não tem tribulações, não significa que você não tem angústias, não significa que você não tem dificuldades, significa que você não é vencido por elas. Não significa que Deus vai livrar de todas as dificuldades e vai tirar todas as angústias. Significa que muitas delas você vai participar e vai ter que as enfrentar. Mas você sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Significa que todas as angústias, dificuldades e lutas que você atravessa, elas têm um propósito de o edificar e de o fortalecer em Cristo. Dizem os americanos, aquilo que não te mata torna-te mais forte. Primeira vez que ouvi isso, eu achei horrível. Depois pensei e disse, não é versículo bíblico, mas é aplicação do versículo bíblico, na verdade. Para o crente, as lutas e as dificuldades, aquelas que não te matarem, é para te tornar mais forte. É para você servir melhor a Deus. É para preparar melhor. É para ser fortalecido. Uma outra expressão americana é no pain, no gain. Se não custar, se não for difícil, se não causar dor, não tem ganho. E você sabe, você come do suor do seu trabalho, sim ou não? Você sabe como é. Você sabe. Claro que no sentido espiritual é a mesma coisa. Deus permite que dificuldades venham à nossa vida para que nós sejamos fortalecidos, não para que nós sejamos abatidos por elas. Porque você tem a plenitude da bênção de Cristo, tal e qual Paulo diz no versículo anterior. Recomendo, orem, olha a razão da oração, orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judeia. Paulo sabia que ia enfrentar a perseguição quando chegasse à Judeia. E ele pede que orem para que ele seja livre dos descrentes. Agora, a segunda parte é muito triste. E que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos. Se você for atrás e ver na história, lá no livro de Atos, você sabe que Paulo por um tempo foi rejeitado em Jerusalém, né? Ele causou lá muito problema e os crentes pediram para ele, né, se afastar. Agora ele está voltando e quer que sejam, pede que sejam aceitos pelos próprios irmãos. Ministério é isso mesmo, sentido mais ministerial aqui. A perseguição você vai enfrentar em todo lugar, mas muitas vezes deveria talvez ser mais até a minha oração a Deus para que eu seja aceito, não eu no sentido Daniel, mas no sentido da palavra pregada, seja aceita pelos santos. De forma a que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e juntamente com vocês desfrute de um período de refrigério. Mais uma vez Paulo fala, ele deseja que pela vontade de Deus visite, que eu possa visitar os irmãos com alegria. A alegria de estar juntos, a alegria da comunhão, a alegria de sermos um em Cristo. E assim desfrutar de um período de refrigério. Irmãos, que cada vez que a gente se junte possa ser com alegria e que possa haver um refrigério espiritual. Que nós falemos uns aos outros palavras boas que venham do Senhor. Da maneira que todos sintam alegria e conforto em estarmos juntos. Às vezes esse conforto de estarmos juntos, a alegria de estarmos juntos, esse refrigério, não é palmadinha nas costas, mas às vezes uma oração. Todos podemos orar uns pelos outros, não é?
Todos podemos orar uns com os outros. Você percebe a diferença? Orar uns pelos outros e orar uns com os outros. A gente ora uns pelos outros, mas a gente às vezes não ora muito uns com os outros. Orar com a pessoa, às vezes abraçar, ler um texto. Estar em casa, ler um texto, não é dar um recado, irmãos, tá? Infelizmente houve uma época na nossa igreja que nós tivemos que parar com oração em voz alta. Porque as pessoas davam recados umas às outras em voz alta. Era horrível, irmãos. E a gente parou e hoje, graças a Deus, não pode orar em voz alta na igreja. Porque até a nossa oração, irmãos, se a gente der lugar à carne, se a gente pensa que está a ser guiado pelo Espírito, e viver guiado pelo Espírito ser essa coisa de viver de qualquer maneira, esperar que o Espírito diga, sai cada coisa, irmãos. Nós temos de ser obedientes à palavra do Senhor e ser bem submissos a Deus. Mas orar uns com os outros, passar tempo uns com os outros, de onde vem refrigério. Paulo termina, versículo 33, este capítulo: o Deus de paz seja com todos vocês. Amém. Próximo capítulo, capítulo 16. Não é só saudações, mas você vai ver que é mesmo um encerrar já da carta. Quase que a carta podia encerrar aqui, não é? A Paulo vai fazer referência e vai ter algumas saudações e vai ter um pouquinho lá no final ainda doutrinário. Mas antes de terminarmos hoje, irmãos, eu queria ler um texto da palavra do Senhor, a parábola de Jesus, em Lucas 14, 28 a 30. Se o irmão puder abrir ainda, eu vou lendo devagar, tá? Lucas 14, 28 a 30, e é o nosso devocional de amanhã. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. O tema da mensagem: planeamento ministerial. Meu amado irmão, se você vai construir uma torre, nos nossos dias talvez seja comprar uma casa, um carro, ou uma estrutura qualquer, que você pense. Por certo, você vai ver os custos, não é isso, irmãos? Quanto custa? Dá para pagar? Vai parcelar? Cuidado. Mas faça com entendimento. Tem que dar para pagar, não é? Parcelar é uma expressão do Brasil, não é? Como é que se diz em português? Em Portugal? Perdão. Em Portugal? Prestações, não é? Prestações. Vai comprar prestações? Veja que tenha dinheiro para pagar. Os irmãos falam parcelar no Brasil, não é? Parcelar? Também prestação? Pronto. Só vai fazer pagamentos, vai financiar. Pronto. Veja se dá para pagar. É um lease. Vê que dá certo. Faça tudo direito. É uma vida correta diante do Senhor. É bíblico. Jesus ensinou a parábola sobre isso. Foi isso que Paulo está a fazer no planeamento ministerial. Até de dinheiro ele fala: vou de viagem, mas precisa de dinheiro, precisa da vossa ajuda, certo? Ele planeou tudo e fez tudo direitinho para que desse certo. Ele tem intenção de passar com os irmãos, etc. Mas você sabe o que é interessante, irmãos? É que Jesus disse esta parábola, e eu queria fazer uma aplicação muito espiritual agora, que eu acho que já nós percebemos a parte prática. Planeie a sua vida direita diante do Senhor, inclusive as suas finanças. Falamos já sobre isso. É isso que Paulo está a fazer nesta viagem missionária, não é? Ele está a dizer tudo planeado. Mas você sabe que Jesus contou esta parábola falando do custo do discipulado? Você vai ler sobre isso amanhã, no devocional. Quando Jesus disse assim: quando o homem vai construir a torre, vê se tem como acabar, para que ninguém passe e ria dele de não ter acabado a torre. Jesus estava a falar do custo do discipulado. Quanto era difícil servir o Senhor. Quanto custava servir o Senhor. Às vezes a gente sai por aí a anunciar o evangelho de facilidades. O evangelho não é um evangelho de facilidades. Nós devemos falar a verdade às pessoas quando falamos às pessoas. Na força do Espírito Santo somos capazes. Mas para você que já é salvo, qual é o custo do seu discipulado? Quanto lhe está a custar servir o Senhor? Está a ser fácil demais? É uma coisa qualquer? É uma coisa adicionada às outras? Qual é o seu planeamento espiritual? Onde é que você espera? Eu falei há pouco. Onde é que você espera estar em 2 meses, espiritualmente falando? O que é que você espera ser? Que tentação você espera ter vencido em 2 meses? Que pecado você pretende largar? Qual é o seu planeio, o seu planejamento em oração?
que é que você espera estar fazendo servindo o Senhor na igreja local? Seu discípulo de Jesus, isso tem um custo. Você está planeando direito o que você é capaz de fazer no Evangelho? Você tem noção do que o Senhor está requerendo de si? Se você está a ler a leitura anual da igreja, esta manhã você leu, ou esta manhã, ou hoje você vai ler sobre 2 pedras que o Senhor mandou colocar com os mandamentos na entrada da terra, que eles iam tomar posse para que eles pudessem ver a lei e ler a lei. Eu pensei muito nisso. Chamou a minha atenção esta manhã, esse texto. Você tem lido os 10 mandamentos e tem percebido a dificuldade que é obedecer? Você está fazendo um plano para obedecer os 10 mandamentos? Servindo o Senhor? Está vencendo cada dificuldade e luta da sua vida? Está vencendo o obstáculo e dificuldade de falar de Jesus aos outros? Como é que você está a planear isso? Ou we'll figure that out? Ou depois a gente vê? Depois a gente combina? Você tem datas marcadas para o que você espera conhecer em Cristo? Você faz um calendário espiritual para si? Você diz, pastor, isso é muito carnal. Não é não, irmão, isso é muito espiritual. Você fazer um calendário, inclusive, no dia tal eu quero estar a fazer isto diante do Senhor. No dia tal eu quero estar orando X tempo por dia. No dia tal eu quero estar de determinada forma diante do Senhor. No dia tal eu quero vencer Satanás. No dia tal eu quero ganhar uma alma para Cristo. Coisas práticas, irmãos, com compromisso do qual você vai orar sobre isso e pedir ao Senhor que o Senhor coloque essa bênção na sua vida e buscando de Deus, sabendo que Deus é capaz de conceder. Isso é planejamento ministerial, isso é planejamento espiritual. Acho que é uma coisa que nós fazemos pouco, irmãos. E que é requerido de todos nós. Evangelho e cristianismo não é uma coisa a acrescentar em qualquer lugar. Evangelho e cristianismo é o centro da nossa vida. E se nós planearmos outras coisas, quanto mais nós precisamos planear o que fazer diante do Senhor. Que o Senhor nos ajude. O Senhor nos abençoe e nos guarde e nos faça entender isto. Oremos ao Senhor. Amado Senhor, Salvador nosso, agradecemos pela misericórdia e a graça do Senhor em nossas vidas. Pedimos nesta manhã que o Senhor coloque a sua mão sobre nós e nos faça entender a palavra do Senhor, pôr em prática, para que planeemos e possamos alcançar a vitória. Abençoa o teu povo, Pai, nesta manhã. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Versículo 33. O Deus de paz seja com todos vocês. Amém. Mas podem ficar sentados.